O Dr. Gore é o cientista responsável pelas criações na Área 52. Ele transformou 2/3 do seu corpo em prótese e atingiu um nível elevado de força bruta, podendo vencer Kiryu de cadeira de rodas. Porém, galera, quando Kiryu recuperou um pouquinho da sua condição física, mesmo fora do seu auge, ele humilhou o cientista e, graças a Ryusei, Dr. Gore não foi morto, pois o rapaz queria que Gore cuidasse de D-51 e restaurasse o cão robô. Enquanto fazia isso, Gore comentou que tinha pessoas acima dele que queriam Kiryu morto. Porém, quando ele iria dizer o nome, um míssil vindo de um satélite caiu na Área 52. O vídeo de hoje começa com uma explosão, fazendo toda a estrutura ser impactada. O fogo e a fumaça era visto de longe. Em seguida, a cena cortava para Washington DC, nos Estados Unidos da América, mais especificamente no Pentágono, onde o secretário Black dizia: Sr. George Spencer, a Área 52 já foi explodida para encobrir as evidências. George Spencer respondia: foi para evitar que informações militares confidenciais vazassem. Black dizia: sim, eu não esperava que encontraríamos a prótese hipotética do Dr. Gore. Provavelmente o corpo dele foi completamente carbonizado, mas não foi possível confirmar, senhor. Provavelmente, se foi carbonizado, já foi vaporizado pela força da explosão. George Spencer respondia: não, eles ainda estão vivos, pode ter certeza. Temendo uma nova ameaça, nem mesmo o D-51 conseguiu capturá-los ou localizar seu paradeiro. Fora que o coração de Garcia também não foi encontrado. E agora que o D-51 não está mais conosco, pode esquecer. Podíamos ver que George Spencer era um homem grande e loiro, com roupa social, e ele dizia batendo num saco de pancadas: o homem que era chamado de mais forte do mundo pela maioria estúpida caiu nas mãos do inimigo. E ainda por cima, ele é bem visto pelas altas cúpulas do mundo. Um sujeito agressivo, arrogante, que confia demais na própria força. Kiryu é um verdadeiro estorvo. Black tremia assustado, já George Spencer parava de bater, se virava para o militar e continuava dizendo: Black, eu também tenho uma ligação nada superficial com o Kiryu. Acho que sei bem que tipo de homem ele é. Mas mesmo eu sendo o 28º sucessor, para ele em sua plena forma, eu não era nenhuma ameaça. Porém agora eu vou esmagá-lo. Sabe como me chamavam quando eu estava no exército? Black respondia assustado: sim, senhor. Smile Joy, o homem que mata com um sorriso. Esse é você, diretor Spencer. George Spencer fazia sombra e alertava: não se esqueça, Black. Sua vida existe para servir ao Estado. Você sabe qual é o seu dever? Se sim, diga. Assustado, Black respondia: sim, senhor. Assassinar Kiryu e esmagar os demais membros da escola na Dashinkage. A cena cortava para o armazém de Otton. Lá ele segurava o aparador e Kibo, que batia, dizia: a manopla faz um som bom demais quando é você que segura, pai. Otton respondia: é porque sou melhor em receber golpes do que em atacar. Fazer um bom som na manopla também exige técnica. Kibo via Yuki se aproximando e brincava: e aí, Yuki, quer tentar também? Yuki dava risada e dizia: sério? Por que não, né? Logo atrás, Sono chegava com uma faixa na cabeça da explosão na Área 52 e ele dizia: Yuki, eu recebi esse remédio do Kiryu pra você. Quero que você tome isso para suprimir as crises da explosão no coração. É um medicamento novo, desenvolvido na Área 52, e parece que consegue controlar bastante os sintomas. Quando o Kiryu estava na Área 52, ele conseguiu fazer com que criassem esse remédio. Otton questionava: e esse ferimento na cabeça, Sono? Sono respondia: foi uma explosão na Área 52. Conseguimos escapar com vida, mas... Otton questionava: e o Ryusei? Sono respondia: todos estão bem. Acho que Ryusei deve se desculpar pessoalmente em breve com você, mas dê mais um pouco de tempo pra ele e pare de se preocupar. Entrávamos num flashback, logo após a explosão na Área 52, onde Ryusei dizia: senhor Sono, espere um momento. Sei que um pedido de desculpas não vai resolver, mas quero me desculpar pessoalmente quando tiver evoluído tanto como artista marcial quanto como pessoa. Fazer isso agora seria algo incompleto. De volta ao presente, Otton dizia: está tudo bem. Ryusei no fundo é um bom garoto. Ele tem um potencial de outro nível, superior até a linhagem na Dashinkage, mas não consegue controlar isso. Sono dizia: nesse momento ele está sendo manipulado pelo Garcia. Kibo alertava: olha, é o seguinte, mesmo que você e meu pai perdoem, eu não vou perdoá-lo.
Nesse caso, eu mesmo vou acabar com ele. Eu posso ter tido dificuldades de vencer aquela máquina, mas eu não me surpreendi pelo que vi do Ryusei. Mesmo que ele tenha poderes sobre-humanos, se ele for humano, eu não vou perder. Sono dizia. Entendo. Nesse momento, provavelmente vai acontecer uma luta bem intensa entre vocês dois. Kiba alertava. Sim, eu vou mostrar a ele a essência do Nadashinkage. Nessa hora, podíamos ver um caminhão estacionado próximo de lá. E logo atrás, galera, estava Ryusei escondido, de joelhos com o D-51 ao lado. E o rapaz pensava, Senhor Seiko, o meu pecado para com o Senhor não é algo que eu consiga pagar nem mesmo com a vida. Quem dirá com um pedido de desculpas. A cena cortava para um flashback, onde Kiryu estava no museu, e o diretor George Spencer questionava do presente. Black, você tem certeza que o Kiryu estava adormecido hoje cedo? Black respondia, sim, senhor. Disseram que ele estava até cochilando. O senhor tem controle sobre os gostos dele, os seus relacionamentos, os lugares que frequenta. Então, o senhor sabe que eu não estou mentindo. George Spencer dizia, ou seja, oportunidades para matá-lo não faltam. No flashback, enquanto Kiryu estava sonolento vendo um quadro, um homem ao fundo com a mão dentro do sobretudo disparava sem sequer sacar. Kiryu desviava da rajada de tiros de costas e aparecia atrás do mesmo nocauteando o assassino com um golpe na nuca. O mesmo caía desmaiado e voltávamos para o presente, onde Spencer continuava dizendo: vou te dar 2 dias de prazo. Você terá acesso a tudo. Elimine o Kiryu dentro de 48 horas. Também capture o Ryusei e recupere o D-51. Eu os quero de volta. Black dizia assustado. Mas senhor, 48 horas? Isso é um absurdo. Aqui é o Washington. Mesmo para enviar nossos agentes especiais, é preciso preparação, tempo de voo? George Spencer respondia. Se vira. Não tenho tempo para capturar o Kiryu, então é você quem vai ser o responsável por isso. Se partirem de Washington agora com uma aeronave especial, chegarão no Japão em 3 horas. Black dizia desesperado, mas senhor, mesmo envelhecido e fora do seu auge, Kiryu ainda é um homem chamado de um monstro acima dos monstros. Não será algo tão simples. George Spencer alertava. Grave bem as minhas palavras, Black. Se daqui 48 horas o Kiryu ainda estiver vivo, você é quem vai morrer. A cena cortava para o anoitecer, onde Kiryu dormia num hotel até que podíamos ver um homem de terno com máscara de visão noturna e uma arma com silenciador. Ele apontava e quando tocava o dedo no gatilho, Kiryu já jogava o lençol acima do mesmo, embrulhava o assassino e lançava 4 golpes num instante enquanto o assassino disparava no chão. Sangue era visto no lençol branco e o assassino caía possivelmente morto. Kiryu o encarava e comentava: um agente especial. Já tenho ideia de quem foi a ordem. A cena cortava para Kiryu partindo com um carro esportivo do hotel. Enquanto acelerava, ele via 2 mísseis indo a toda velocidade. Ele jogava o carro pro lado e a explosão de um deles pegava no concreto. O carro tomava dano, mas ainda assim não era parado. Porém, outro míssil vinha a todo vapor, só que na mesma hora, galera, o som de um caminhão era escutado e acertava o carro de Kiryu com tudo. O demônio do Nadashinkage era jogado para fora do veículo e o míssil vinha na sua direção. Só que na mesma hora, o D-51 chegava pegando o míssil pela boca. E Kiryu saltava na direção do motorista do caminhão, quebrava o vidro e acertava o mesmo com um chute. Em seguida, as palavras de Black ecoavam do passado. Para ser sincero, senhor, o Kiryu é até possível, mas quanto a Ryusei e o D-51, será muito difícil capturá-los. Podíamos ver Ryusei e D-51 vindo na direção de Kiryu, que se levantava e dizia: então é você, Ryusei. Ryusei questionava: você está bem? Você teve sorte de continuar vivo. Kiryu ajeitava o cabelo e respondia: quem disse que eu preciso da sua ajuda? Mandar um cachorro morder um míssil drone suicida é pura estupidez. Você acabou fazendo algo absurdamente perigoso. Ryusei dizia apontando para trás. Tá bom. Agora olhe em volta. Eles continuam aparecendo. D-51 rosnava e Kiryu olhava para sua volta, onde agentes armados apareciam e Ryusei comentava: eles realmente vieram para te matar. Nessa hora, um homem enorme, bem parecido com o Raptor Julius Bjornsson, galera, o Montanha de Game of Thrones, aparecia atrás dos agentes e dizia: existe uma ordem de execução contra Kiryu, e Ryusei deve ser capturado vivo junto com o cachorro. O moleque eu mesmo derrubo. Muito prazer, sou Harry, conhecido como Força Monstruosa. Comentavam: é o agente Harry Sanson.
Ele usa uma força que está além do reino humano. Harry dizia jogando seu terno e se aproximando. Poderes sobrenaturais, clones do Garcia, mestres de artes marciais, isso parece história de filme. Que loucura. Ryusei encarava friamente e quando o D-51 iria atacar, Ryusei dizia: não, ele é meu. Harry continuava dizendo: eu treinei até conseguir levantar uma barra olímpica com mais de 500 quilos de anilhas. Claro, também pratiquei boxe, supino e wrestling. Eventualmente fui recrutado pelo exército e passando por muito treinamento e projetos, acabei me tornando um médio fighter. Músculos não mentem, força é justiça. Por isso, eu não posso perdoar um trapaceiro como você que conquistou sua força de forma fácil. O gigante forçava seus músculos, mas na mesma hora recebia no corpo um soco de Ryusei. Em seguida ele sorria e dizia: o que é isso? Então essa é a sua força? Ryusei puxava sua guarda e pontuava: não há necessidade prática nenhuma de levantar uma barra com 500 quilos. É uma força desnecessária, portanto é inútil. Nessa hora, um sangramento nasal começava em Harry, que olhava confuso. Em seguida, muito sangue jorrava de suas extremidades e ele caía inconsciente. Já Ryusei pontuava: com a força aplicada de forma correta, eu envio uma onda de choque profundamente no seu corpo, gerando um enorme poder destrutivo. Isso não é uma habilidade que você simplesmente endurece os músculos para resistir. É uma técnica de golpe do estilo Nadashinkage. Agradeça a Deus por eu não ter explodido você de dentro para fora. Os agentes ordenavam os disparos, mas na hora, o D-51 avançava e eliminava um agente. Outro via o sangue jorrando, mas já tomava um soquinho na cara de Kiryu. Ryusei olhava para o cão e ordenava: D-51, pare! Não morda os pontos vitais. Mesmo com aquela ordem, galera, o D-51 mordia um na garganta e ia matando o outro na lateral. O banho de sangue começava e Ryusei ficava pedindo pro cão não matar. A cena cortava agora para o secretário Black, que andava a passos rápidos e dizia preocupado: droga! Perdemos tempo com o reabastecimento aéreo. Restam apenas 43 horas. Precisamos concluir a missão antes que o George Spencer possa rir. Se ele rir, eu vou morrer. Black se lembrava de George Spencer alertando: grave bem isso, Black. Se eu não te eliminei até hoje, foi para te usar não como subordinado, mas como um escravo. Desesperado, Black dizia no presente: ai, desde antigamente, o diretor Spencer era conhecido por ser persistente como uma cobra. Se você não fizer o que ele manda, com certeza será eliminado. Voltávamos para o Japão, onde os agentes estavam todos eliminados. Kiryu, Ryusei e D-51 não estavam mais no local e Black dizia: de qualquer forma, devemos matar Kiryu e temos que capturar Ryusei e o D-51. E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Personagem novo chegando aí pra vocês. Fiquem ligados nesse norte-americano chamado George Spencer e se preparem, pois as coisas ficaram bem mais interessantes a partir de agora. Então se curtiram o vídeo, like pra ajudar o canal, se inscrevam, não se esqueçam que isso aqui, galera, é um conteúdo exclusivo que só tem no Japão e a gente tá trazendo aqui na Sociedade Z. Então caso queiram se tornar membro do canal para apoiar a gente, primeiro link fixado aí na descrição redireciona vocês para o clube de membros e vocês terão acesso a material exclusivo de tabela, ajudam a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.